A Marinha é a principal força militar do mundo de One Piece e junto com o governo mundial eles controlam o mundo inteiro, ditando o que as pessoas têm que fazer ou não, e além de tudo isso eles possuem alguns dos personagens mais fortes de toda a história, como o Garp e o Akainu. E aí de início você vê e se pensa, caramba, esses caras eles são brabo. Só que na verdade a Marinha de One Piece é uma das piores organizações que eu já vi em uma história. Eles conseguem estar no mesmo nível que a Polícia Militar do Brasil. É lamentável. Eu digo isso porque é um exército extremamente mal organizado e que tem alguns lugares que no conceito deviam ser muito importantes, só que eles são extremamente mal guardados. Como é o caso, por exemplo, de Enies Lobby, que é um dos maiores símbolos do governo mundial e que é invadido de uma forma extremamente fácil pelo bando do Luffy. O Luffy, para entrar no lugar, literalmente só pula uma grade e sai correndo. E os obstáculos que ele devia enfrentar são, na verdade, um bando de marinheiro bucha que ele consegue derrotar de uma forma muito fácil, além de um bando de cachorro que, pelo amor de Deus... Fora outros inimigos muito fracos, o que é sinceramente uma coisa até meio ridícula. Mas que porra é essa? Eles só vão ter realmente um desafio de verdade quando eles começam a enfrentar os membros da CP9. E aí eles já chegaram muito longe no lugar. Ou seja, um dos maiores símbolos do governo é na verdade gerido por um monte de gente fraca. A mesma coisa se aplica, por exemplo, à prisão de Impel Down, que é dita na história como a prisão que guarda os maiores criminosos do mundo inteiro e que é uma das mais bem protegidas. Só que aí bastou o Luffy entrar nesse lugar que a coisa virou uma completa bagunça total. Um monte de pirata muito fraco que não consegue tancar nem o Bug e que só foi um moleque só entrar nesse lugar que fez a prisão desmoronar e ninguém sabia mais o que fazer. O único personagem realmente forte nessa prisão é o Magellan, e olha que ele ainda é um cara meio burro. Ou seja, a prisão onde tem os criminosos mais procurados do mundo de One Piece só tem um cara forte nela. E isso tudo piora ainda mais quando a gente chega em Marineford, que é nessa saga onde fica claro que a Marinha é uma piada completa. Tem várias coisas estranhas que a Marinha faz nesse arco que você não entende muito bem, como, por exemplo, por que eles não usaram balas de Kairoseki no bando do Barba Branca, sendo que as pessoas mais fortes do bando dele eram usuárias de Akuma no Mi, fora que por que eles não trouxeram as outras organizações da Marinha para lutar nessa guerra, até porque é o evento de One Piece mais importante até então, além de que eles deixaram muita gente entrar nesse lugar, como, por exemplo, o LOL, ele entrou com um submarino e ninguém viu nada, como é que ele entrou lá? Além de que muitos personagens importantes do bando da Marinha nesse arco são muito meio que mal utilizados. O Sengoku, por exemplo, ele só vai fazer alguma coisa no final da saga, porque até então ele não estava fazendo praticamente nada. Agora eu tô a fim de relaxar. O Kizaru e o Aokiji são muito esquecidos nesse arco. Se você for ver a saga, ela foca muito no Akainu. E os outros dois, eles não aparecem tanto. Tem uma luta ou outra de vez em quando, mas para por aí. O que é uma pena, porque a gente tá falando dos almirantes, ou seja, eles estão entre os personagens mais fortes de todo One Piece. Fora outros personagens da Marinha que poderiam ter sido melhores desenvolvidos, mas não foram, como é o caso do Smoker, que no início ele tinha uma rivalidade com o Luffy, era muito parecida com a rivalidade que o Roger tinha com o Garp, só que com o tempo o Oda meio que esqueceu completamente disso, e hoje ele é só um personagem fraco que ninguém liga pra ele. E todo esse problema da Marinha é, na verdade, um problema do protagonismo de One Piece em si. Porque a história precisa muitas vezes ter que nerfar vários personagens pro bando do Luffy avançar, porque senão eles não iam conseguir vencer de jeito nenhum. O exemplo disso é na própria saga de Enies Lobby. Se você for pensar, a CP9 é uma das organizações mais poderosas do governo, são caras extremamente bem treinados, e eles perderam para um bando de moleque que começou a ser pirata esses dias. E alguns não tinham quase nada de experiência de luta, tipo o Anami. A mesma coisa acontece em Marineford, eles têm que nerfar muitos almirantes, porque senão, sendo bem sincero, o Luffy ia morrer naquela saga. E isso, obviamente, não é um problema só de One Piece. Se você for ver várias histórias, tem uma organização onde eles são os principais vilões, só que se você for ver, a maioria é só um monte de bucha com alguns personagens fortes.
Tudo isso para você poder fazer o personagem principal se destacar e ele poder avançar. E outro problema também é que isso gera alguns furos de roteiro bem grandes na história. Como, por exemplo, a revelação do Gear 5 no arco de Wano e que a Gomu Gomu no Mi é, na verdade, uma Akuma no Mi lendária. E é dito lá que os Gorosei, eles sabiam disso. E aí você pensa, por que eles não mandaram nenhuma frota, nenhum almirante pra capturar o Luffy? Porque eles sabiam que esse cara podia causar uma merda absurda no mundo. Sendo que ele tá com uma Akuma no Mi das mais fortes da história inteira e ele já causou um monte de merda na marinha, destruindo um monte de lugar. É muito estranho pensar que eles só resolveram acabar com o Luffy quando ele deu o soco no Tenryubito. Então até os Gorosei de One Piece são, na verdade, um monte de burro. Então, resumindo tudo, se a marinha de One Piece resolvesse vir pro Brasil, era capaz deles deixarem o país pior do que ele tá hoje em dia. Mas bem, essa é só a minha opinião. Se você concorda ou discorda, deixa sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. E é isso, falou!